Capítulo 36 Numerologia. Enquanto corria com Ezion e evitava os macacos gigantes de braços azuis normais, a noite chegou. Se continuassem avançando, ficaria cada vez mais fácil para eles encontrarem perigos. Vamos acampar neste lugar, disse Nili, olhando para Ezion. Embora estivesse escuro pois já estava de noite, Ezion ainda exibia uma coragem bem maior que a de meninas normais. Seus olhos claros olhavam na direção da densa floresta distante, uma sombra chamou sua atenção. O que é aquilo? Ezion perguntou, intrigada. Parece ser um edifício, disse Nili, franzindo ligeiramente. Provavelmente eram as ruínas de algum edifício antigo. Vamos dar uma olhada, sugeriu Ezion enquanto caminhava na direção do edifício. Ficar sozinha com Nili a deixava um pouco apreensiva. Afinal, era a primeira vez que ela passava a noite com um rapaz. Embora ela acreditasse que Nili não faria nada, seu coração ainda batia descontroladamente. Por isso, ela estava tentando desviar sua própria atenção. Nili seguiu atrás de Ezion e se dirigiu para aquele local. Isso provavelmente era uma estátua, disse Nili. Apesar de que ele não conseguia distinguir como a estátua era, pois já tinha desmoronado. Ali, alguns vagos vestígios da civilização anterior à Idade das Trevas podiam ser encontrados. Que palavras são essas? Ezion olhou para Nili e perguntou. Havia uma tabuleta de pedra abaixo da estátua. Nili limpou a poeira na superfície e, com a ajuda da luz da lua, ele foi capaz de discernir claramente as palavras. Esta era a língua do Império Sagrado. Ele explicou, está escrito: aqueles que me seguem receberão grande respeito. Aqueles que se opõem a mim perecerão. Que arrogante! Estas palavras provavelmente foram deixadas por algum tirano. O poder deste tirano devia ser muito grande, e a posição dele também devia ser muito alta. Mas mesmo assim, e daí? Ele e seu império acabaram sendo engolidos pelo mar de bestas demoníacas. Essa que já foi uma grande pessoa morreu como escória, e deixou uma estátua quebrada para trás. Nili, como você aprendeu a língua do Império Sagrado? Perguntou Ezion, cheia de curiosidade. Haviam poucas pessoas que sabiam até mesmo um pouco da língua do Império Sagrado. Como é que eu aprendi mesmo? Nili sorriu. Ele não podia realmente dizer que sabia sobre todas as eras, técnicas de cultivação e línguas do continente divino, certo? Já que você não quer falar, então esqueça, disse Ezion, fazendo beicinho. Nili deu de ombros. Não é como se ele não estivesse disposto a falar, é só que, mesmo que realmente contasse, Ezion não seria capaz de entender. Ezion contornou a estátua. Bem quando estava se preparando para verificar as ruínas, de repente, ela gritou. Nili percebeu que o lugar no qual Ezion estava começou a afundar rapidamente. Sua expressão mudou e ele imediatamente correu até ela. No entanto, o chão parecia afundar ainda mais rápido. A poderosa sucção fez ambos entrarem no buraco. A parte interna do buraco parecia um abismo sem fim. Por que a antiga cidade Orquídea tem um lugar como este? Nili se perguntou silenciosamente conforme abraçou Ezion com força e pegou sua espada, tentando cravá-la na parede do buraco ao lado deles. Mas, quando ele tentou fincar a espada na parede de pedra, asteriscos na pasterisco, ela quebrou. A parede de pedra era muito dura. Que diabos de lugar é esse?
Ele olhou para baixo tentando ver o que estava no fundo, mas percebeu que tudo abaixo deles estava completamente negro, era impossível ver alguma coisa. Neste momento, Ezion aproveitou que a velocidade da descida deles tinha diminuído temporariamente para rapidamente pegar uma corda de seu anel interespacial e laçou uma área protuberante da parede do buraco. Asterisco pengasterisco ambos puxaram a corda e conseguiram parar de cair. Seda de uma aranha demoníaca da neve congelante. Não é à toa que possui tal tenacidade. Pensou Nili, aliviado. Embora ainda sentissem a força de sucção vinda de baixo, eles haviam conseguido parar. Nili, onde estamos? Ezion perguntou apreensiva. Ela e Nili estavam pendurados no ar. No entanto, devido ao penhasco ser muito liso, era simplesmente impossível subir, e para piorar, os dois não conseguiam ver o que estava no fundo. Eu não tenho ideia. Respondeu Nili, sorrindo amargamente. Ele não sabia que existia um lugar desses na antiga cidade Orquídea e também não tinha ouvido Ezion falar sobre isso em sua vida passada. Eles tinham acidentalmente entrado em uma área secreta dentro da antiga cidade Orquídea. Lembrando do que acabou de acontecer, Nili subitamente entendeu. As palavras da estátua que ele leu deviam ser a chave para entrar neste lugar. Nós só podemos descer. Disse Nili, não dava para voltar pois as rochas eram muito escorregadias. Nili ergueu a cabeça. Sob o luar, ele podia ver claramente as inteligentes pupilas, os cílios ligeiramente inclinados e a perfeita pele clara de Ezion. Esta cena tinha um tipo de charme indescritível. Seus lábios rosados pareciam ter uma fina camada de cor carmesim. Neste momento, os dois estavam intimamente grudados. Nili podia vagamente sentir a suavidade dos peitos e a fragrância feminina que vinha dela. Ezion também percebeu que estavam em uma postura afetuosa e suas bochechas, de repente, coraram. Não se mova, eu vou descer primeiro. Disse Ezion rapidamente. Vendo o olhar tímido e constrangido de Ezion, Nili não pôde deixar de pensar em sua vida anterior, quando ele e Ezion tinham acabado de se unir. Isso o fez sentir uma suave afeição momentânea que vinha das profundezas do seu coração. Ele rapidamente agarrou a cintura de Ezion, sorriu e disse, segure-se em mim com força, nós vamos descer juntos. Nili está indo longe demais. Pensou Ezion conforme ela sentiu o braço direito de Nili abruptamente levantar sua bunda. Ela estava furiosa, no entanto, se tentasse pará-lo, os dois provavelmente cairiam. Nili, seu canalha! Patife! Ezion o xingou em seu coração. Ela sabia que estava impotente. Vendo o olhar furioso de Ezion, Nili sorriu levemente. A suavidade em sua mão fez seu coração vibrar e ele não pôde deixar de apertar um pouco. O quadril de Ezion já é cheio de curvas, mas em mais alguns anos não ficaria ainda melhor. Nili, se me tocar descaradamente de novo eu vou acabar com você. No máximo, nós vamos cair juntos. Declarou ela, franzindo as sobrancelhas e encarando Nili. Até mesmo a elegante Ezion não aguentava mais. Okok, eu não vou tocar em você de novo. Nili riu. Em sua vida passada, sempre que Ezion ficava com raiva ela tinha um comportamento exatamente igual a esse. Ele soltou ligeiramente a corda, e os dois desceram lentamente. Após cerca de 10 minutos, Nili finalmente tocou o chão. Mesmo estando um pouco decepcionado, ele não teve escolha a não ser soltar Ezion.
Rangendo os dentes, Ezion não disse nada e começou a explorar os arredores. Desde que era jovem, ninguém nunca se aproveitou dela desta maneira. E o pior de tudo é que Nili agiu como se nada tivesse acontecido. Após soltá-la, ele imediatamente começou a olhar os arredores também. Ela ficou cada vez mais irritada ao pensar sobre isso e impiedosamente pisou no pé de Nili. Ai! Gritou Nili enquanto segurava seu pé e saltava ao redor. Vendo a reação exagerada de Nili, Ezion não pôde deixar de rir. Se ousar não ser honesto comigo novamente, é melhor você ter cuidado. Eu posso não perdoá-lo. A risada de Ezion a fez ficar ainda mais bonita e charmosa, o que deixou Nili pasmo. Sentindo o olhar peculiar de Nili, Ezion imediatamente recuperou a compostura. Sem saber por quê, suas bochechas avermelharam um pouco, e seu batimento cardíaco acelerou ligeiramente. Apresse-se e procure uma saída ou então não seremos capazes de voltar. Disse Ezion apressadamente. Ok. Respondeu Nili conforme ele pegou uma tocha de seu anel interespacial e a acendeu. Usando a luz, ele examinou os arredores. Parece que eles caíram em um tipo de palácio subterrâneo. Assim como em um labirinto profundo, haviam 5 a 6 caminhos que poderiam seguir, mas eles não sabiam para onde os caminhos levariam. Eu não consigo imaginar o quão grande a estrutura interna desse labirinto é. Pensou Nili. Ele encontrou uma linha de texto em uma parede de pedra ao seu lado. Local de descanso do Imperador Kongming. Murmurou Nili, se surpreendendo subitamente. Este é o túmulo do Imperador Kongming do Império Sagrado. Imperador Kongming? Perguntou Ezion, cheia de curiosidade. Sim. Nili acenou ligeiramente com a cabeça e continuou, ele é o imperador mais misterioso na história do Império Sagrado. Como imperador do Império Sagrado, ele utilizou seu título como forma de tratamento, o que é algo muito estranho. Este imperador misterioso deixou o Império Sagrado no meio do seu próprio governo e passou o trono para seu filho. Disse que ele já havia cultivado até um ponto assustador, tornando-se um imortal. Além disso, nem os seus descendentes conseguiram encontrar seu túmulo. Eu nunca pensei que ele iria, na verdade, estar enterrado aqui. Realmente existe alguém que conseguiu cultivar ao ponto de se tornar um imortal? Perguntou Ezion, olhando para Nili. Não, isso é apenas um mito. Mesmo que cultive até o reino acima do rank lendário, você só poderá viver por 200 e 300 anos. Ainda não seria possível escapar do ciclo dos céus. Nili riu. Um reino acima do rank lendário. Que tipo de reino é esse? Perguntou Ezion, agora cheia de dúvidas. Em sua mente, o rank lendário já é o reino mais forte. Você saberá mais tarde. Sorriu Nili, balançando a cabeça e parando de falar. Ezion estava intrigada. Será que Nili já tinha visto uma existência acima do rank lendário? Mas Nili é igual a ela. Ele nunca esteve fora de Glory City. Será que ele descobriu isso em um livro? Embora ela tivesse suas dúvidas, Ezion não continuou perguntando. Isto deve ser um labirinto. Portanto, deve haver armadilhas. Temos que ser cuidadosos. Você só pode pisar em lugares que eu já tenha pisado. Disse Nili, olhando para Ezion.
Embora estivesse deprimida, pois Neeli sempre fala com ela em um tom de comando, fazendo parecer que ele se sentia muito mais velho, ela obedientemente balançou a cabeça e respondeu, em. Até mesmo Neeli não estava ciente de que, devido ao fato de Ezion ainda ser jovem, ele tinha uma mentalidade em que o foco era protegê-la. Portanto, o tom de voz que estava usando era inevitavelmente diferente do qual usava em sua vida anterior. Tem 5 ou 6 passagens por aqui, qual devemos escolher? Perguntou Ezion, olhando para as passagens profundas que o cercavam. Isso é simples, devemos estar nos movendo em direção ao norte. Por causa do destino do imperador Kongming, seu túmulo foi construído de frente para o sul. Por quê? Perguntou Ezion, intrigada, porque o túmulo do imperador Kongming foi construído de frente para o sul. Porque é isso que está escrito no livro de numerologia do Império Sagrado. Cada destino tem algo que irá beneficiar e prejudicar a pessoa. Isso inclui a localização de túmulos e assim em diante. Pessoas do Império Sagrado acreditavam nessas coisas. Disse Neeli, sorrindo levemente. Livro de numerologia do Império Sagrado. Ezion não pôde deixar de murmurar esta frase: quantos livros Neeli já leu exatamente? Então, qual é o norte? Estamos atualmente no subsolo. Como vamos descobrir as direções? Perguntou Ezion. Neeli sorriu levemente e disse: isso é ainda mais simples, as montanhas ancestrais estão posicionadas em direção ao norte-sul. Ao observar as linhas/veias das rochas, nós somos capazes de descobrir a direção. Por aqui. Neeli caminhou em direção a uma das passagens.